Informa. O programa a ser apresentado a seguir é uma programação independente. Toda a responsabilidade é de seus idealizadores. Informou Rádio Vertical FM, a número 1 do povo cristão. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida. A escolha é sua, é nossa. A partir de agora entra no ar o programa Uma Voz no Deserto, ao vivo no FM em 97,7 e também em vídeo ao vivo pelo YouTube e Facebook Maurino Vieira. Programa Uma Voz no Deserto com o pastor Maurino Vieira, agora aqui na número 1 do povo cristão. A paz do Senhor, amados irmãos, ouvinte da palavra de Deus. Neste momento entra no seu receptor, na sua vida, no teu coração, o programa Voz no Deserto. Queremos agradecer a Deus por mais um dia, a qual o Senhor nos dá mais uma programação do programa Voz do Deserto, que estará com você, estará conosco até às 15 horas. Que o Espírito Santo de Deus venha abençoar a sua vida, a nossa vida. Você que está trabalhando, você que está neste momento nas suas atividades, na sua correria do dia a dia, na cabine do caminhão, no táxi, no Uber, aonde você estiver, Jacinto Machado, Turvo, Timé do Sul, você que está no Meleiro, Forquilinha, Sanga da Pedra, Sanga da Toca, Sanga do Engenho, você que está ali em Araranguá, Maracajá, Torres, Passo de Torres, Jaguaruna, Irmã Cláudia, Morro da Fumaça e também Sangão. Os irmãos do Betecurt, né? Os irmãos do Betecurt ali. E do Laranjinha. E do Laranjinha. Vamos estar aí depois passando a agenda. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão na sintonia na Vertical 97.7, Facebook e no YouTube. Pastor Maurino Vieira, Deus abençoe a todos os irmãos. E já vamos ouvir uma palavra. E você, que hoje está passando por uma tempestade na tua vida e tens dito que não tenho mais condições, eu não aguento mais, Jesus, ouça que Deus vai falar contigo nesta tarde. Abre o teu coração, abre teus ouvidos e deixa Deus falar contigo, deixa Deus agir na tua vida. Não te desespera, não faz coisas que tu depois vai te arrepender, somente espere. É coisa de Deus, né, Maglória? Não é para o homem, né? Não é o homem que vai resolver, né? Nós, das nossas forças, não temos força para fazer nada, né? Não tem nada como fazer. Na primeira luta nós gritamos e nos amoitamos, mas quando nós deixamos Deus agir... E vamos pedir socorro já, né? Pedimos socorro e sabemos e cremos e confiamos e sabemos ao Deus que nós servimos, o resto... Deixa acontecer. Que Deus não vai querer nada, né? Que seja para prejudicar os seus filhos. Somente para nos aperfeiçoar. A Bíblia diz que se a mãe, ela pode esquecer do filho que amamenta, mas eu, todavia, não me esquecerei de vós. Então, se você está na presença de Deus, é só deixar Deus agir na vida. A gente está na presença de Deus, mas tem dias, todos nós somos assim. Não tem esse que diz assim, ó, comigo não acontece. Ninguém é super-homem, super-mulher que não acontece. Tem dias que, por mais crente que você seja, não é porque você está passando uma luta que vem uma coisa ruim que você não está bem crente. Não. É que por mais firme que você seja, mais confiante, mais crente, mais obediente em tudo que Deus manda, tem dias que está difícil. Tem dias que o inimigo desce assim com tudo e diz assim, ó, hoje eu vou... Como diz o outro, atazanado, hoje ele tira o dia para espetar ele, tentar te destruir. Mas o sangue de Jesus tem poder para repreender esta obra do inimigo que está tentando destruir o povo de Deus. Então, tem dias que não tem o melhor, o mais crente, o mais fervoroso. Verdade. Quando o inimigo desce, ele resolve atacar, é só Deus. Bom, é sempre Deus, né? É Jesus na causa, né? É só Ele. Porque você não vai conseguir. É que tem dias, eu quero dizer que tem dias que parece que está mais difícil, né? Tem dias, sim. Parece que a nuvem fica mais densa, né? Parece que tem dias que nós pensamos que não vamos conseguir vencer. Mas depois no outro dia vai aliviando e vai vindo. E nada como um dia após o outro para nós, quando terminar, nós saber. Não era tão difícil assim. Não era, eu já passei piores. É mais ou menos a caminhada do povo, né?
sempre com esperança de vencer. E nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro. Uns dias melhores, outros piores, e assim nós vamos indo. Vamos caminhando rumo a Jerusalém. Né? Verdade. Abacuque, ele diz aqui no capítulo 1, versículo 4, diz assim: por essas causas a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Oh, meu Deus do céu. Você que está nos ouvindo, amados irmãos, vamos ouvir, irmã Cláudia. Quero mandar um abraço a todos os irmãos ali. Nós temos aqui o pastor Alexandre Pereira. Pai do Senhor. Mas Jorge Ersino. Está terminando a obra. Pai do Senhor lá. Jesus Cristo, boa tarde. Deus abençoe sempre vocês. Amém. De Major Gersino. De Major Gersino para o mundo. Deus abençoe, irmão Leco, a irmã Ana, todos os irmãos, os filhos, os netos. O Leco já é avô, né? Quem disse que nós somos o casamento dele não faz tanto tempo? Parece que não faz tanto tempo. O casamento parece que foi que os dias estão sendo abreviados, né? É verdade. A gente pensa assim que, nós já estamos praticamente na metade do ano. Exato. Nós já temos em maio. Mais 14 dias nós já temos no meio de junho, até na metade do ano. Então, e as coisas passam os dias se abreviando. Rápido. A Bíblia fala, né? Nós casamos, parece que casamos ontem, irmã Cláudia? Não exagera também. Nós já foi demais. 50 anos. 49 anos. 49 anos e que foi ontem, não, né? Parece que foi ontem. Já tem uma neta com 22 anos casada. E assim, é rápido. O pastor Maurinho tá voltar a ser mocinho. É bem rápido. Né, irmão Wellington? É rápido, né? Então tá, pastor Maurinho, vamos lá. E vamos assim, a vida Nós temos a irmã Lília Lopes. Estamos vivendo para ver. Irmã Lília Lopes está aqui. Vocês são bênção de Deus. Pastor Alexandre tá rindo, o Leco tá rindo. Não, tá ficando velho, Leco. Esse é o caso. Viveu para ver. Nós temos que ver para ver. E graças a Deus que estamos vendo, né? Nós aí temos os 40. O Leco faz o quê? Faz uns 20, 23, 25 anos, acho que também já é casado. Eu tenho já é avô. Eu tenho um negócio que ficou na minha mente gravado quando a minha neta tinha uns. Essa que tem 22, tinha uns 8 aninhos. Passou uma senhora bem velhinha na minha frente. Eu disse, tadinha dela, assim, vó, pelo menos ela tá viva. Então, se tu tava, ele tá dizendo, tô no fim do dia, tu tá viva, vai vivendo, vai aproveitando a vida. Vai vivendo. Vai fazendo a obra. Vai fazendo. Vamos ouvir o hino, irmã Cláudia? Vamos lá. Pastor. Jesus, Tony Tito, Dois Ungidos. Dois Ungidos, aí. Sua história ficou de um homem que no templo gritava: eis-me aqui, me deu uma esmola. Na porta formosa ele clamava. Há muito tempo ele ali estava, esperando alguém que lhe desse uma esmola, um bocado, uma moeda qualquer. Que esperança tem o homem que nasceu atrofiado? Que esperança tem? Que esperança tem um aleijado que sequer firma os pés no chão? Que esperança tem? Que esperança tem? Se desde o ventre era esse o seu destino, se não uma moeda, um favor de alguém. Mas vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de
de poder e unção. Gritava o homem na porta formosa: dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro nem prata, mas que tenho eu lhe dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Onde tem ungido tem poder de Deus. Onde tem ungido o milagre vem. Onde tem ungido algo acontece. Onde tem ungido cheio de poder. Onde tem ungido não falta esperança. Onde tem ungido o céu se abre. E aqui tem poder e unção neste lugar. Mas vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava o homem na porta formosa: dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro nem prata, mas que tenho eu lhe dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Onde tem ungido tem poder de Deus. Onde tem ungido o milagre vem. Onde tem ungido algo acontece. Onde tem ungido cheio de poder. Onde tem ungido não falta esperança. Onde tem ungido o céu se abre. E aqui tem poder e unção neste lugar. O que eu penso sobre isso? No programa Uma Voz no Deserto. Oferecimento Hidraumac, manutenção em máquinas, no bairro São Luís, em Criciúma. Telefone 3433-4500. Amados irmãos, quero fazer a leitura da palavra de Deus. Está registrado no livro de Abacuque, profeta Abacuque, no capítulo 3, uma palavra bem conhecida dos irmãos, aqueles que leem a Bíblia. E no versículo 17 que diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, os frutos da videira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força. Fará os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amados, quando eu vejo o profeta, ele escrevendo, ele mandando esse recado para nós hoje, seres viventes do século 21. Você que está me ouvindo através dessa programação Uma Voz no Deserto, esse versículo, esse capítulo, esse versículo, essa oração de Abacuque, chega no momento de desespero, que muitas pessoas dizem não tem mais jeito, não tem mais solução,
eu não tenho mais saída. Como se nós vivesse um pouquinho na vida de Jó. Jó também foi uma situação aparente a esse. Era motivo para a irmã Cláudia desanimar, desistir. Perdeu o Jó, perde os filhos, perde a fazenda. A esperança dele estava em Deus, mas tinha uma companheira que diz para ele assim, Posso ser advogada da mulher do Jó? Pode, irmã Cláudia. Esse quadro aqui é o que eu penso sobre isso. Tá, então, antes que tu fale, resmungue com ela, coitada, deixa eu ser advogada da mulher de Jó. Fala. Eu me coloquei, esses dias eu estava pensando nela e eu me coloquei no lugar dela. Imagina eu estar em casa contigo e de repente tu chega e uma notícia ruim. Tu perdeu uma coisa, tu perdeu outra. Os bens materiais até ela suportou. Aí foi e veio perder os filhos. Como é que tu acha que ela se sentiria? Frustrada. Só que ela não se desesperou. O Jó foi lá e se botou ao invés de ficar do lado dela, foi lá e se humilhou. Mas ele não ficou, ele deu uma caída, porque se ele fosse firme, ele ficava ali junto dela, insistindo. Ele foi pra lá pro saco de cinza. Certo. Caco de telha. Caco de telha. Ela não, ela ficou ali, ó. Ela amaldiçoou. Ela falou, errou. Só que Deus tanto perdoou ela, que deu mais filhos pra ela. Então, eu me coloco, eu como mulher, no lugar da mulher de Jó. Como eu me sentiria perdendo meus filhos todos? Não, eu sei a situação. Não foi fácil para ela. Vamos ser um pouquinho mais longânimo com a mulher de Jó. Mas não o tem. Davi disse assim, para onde eu irei? Bem, mas uma mãe quando perde um filho, ela não tem o mas. Ela tem o desespero. Ela tem a tristeza, a mágoa, aquela... Ela perde 10 filhos, né? Não é, um já é difícil, imagina 10. Coloca um pouquinho no lugar dela, veja como é difícil. O Jó, ele tinha outra estrutura e mesmo assim ele foi lá pro saco de cinza, se humilhou, ficou ali. Ele não tinha outra coisa pra fazer. E ela ficou o quê? Ela ficou lá batalhando. Aí quando ela ficou tão desesperada, ela foi lá e falou bobagem, mas Deus viu que não foi de coração. Ela falou na hora do desespero, tanto que Deus deu mais 10 filhos. Eu não acredito que ela também, eu não acredito também, ouvintes, que ela amaldiçoou Deus. Não, foi uma forma infeliz de falar, foi. Porque a Bíblia diz que quem amaldiçoa Deus e ficará em pé. Eu não acredito que ela amaldiçoou. Aquilo foi um desabafo para Jó. Ô Jó, não fica nessa tua... Te mexe. Nessa tua inquietude aí e te desperta, te levanta, vamos fazer alguma coisa. Eu acredito assim, desperta, a Bíblia diz aqui, amaldiçoa o teu Deus e morre. Quer dizer, pro Jó fazer, ela não fez. E Jó não amaldiçoou Deus. Ela mandou que Jó fizesse, mas Jó não fez. E não então, sabe, e a Bíblia Deus diz tem muitos deuses, né? Não, o Deus do Jó Tô querendo era o Deus, defender a mulher do Jó. O Jó, o Deus do Jó é o nosso Deus que você não eu sei, eu quis... Mas ela disse amaldiçoou, só que ela não amaldiçoou Deus. Não. Ela mandou e ele não amaldiçoou. Ele disse como uma louca, como uma doida. É que todo mundo que vai pregar e fica falando dela que ela... Pô, ninguém se coloca no lugar dela, ninguém sentiu, a gente não sente o que ela sentiu. Não foi um filho, foi 10. Eu sei. Os bens materiais ali, eu acho que ela não estava nem contando. Porque bens materiais, tu vai à luta, tu consegue. A dor dela era os filhos. Eu entendo perfeitamente. Enquanto foi só os materiais, ela não deu bola. Foi quando foi os filhos, ela se entristeceu. E trazendo aqui para Abacuque, ele diz, portanto, ainda que a figueira não floresça, se ela não florescer, não tem figo. Se ela não florescer, não tem fruta. Primeiro que tem que florescer para depois dar os frutos. Tá entendendo? E nem que haja fruto na videira, ele diz que não tem flor, não tem fruto na oliveira. A oliveira está mentindo porque não tem nada, não tem como me alimentar nela. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, sejam roubadas, sejam tiradas, ou elas morrem. Nos currais não haja vaca. Aí ele diz aqui, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Exultarei o Deus da minha salvação. Porque ele sabia que Deus
pode, nós sabemos que Deus pode prover. Das pedras Deus faz filhos. Então às vezes você entra no desespero, como essa mulher do Jó entrou no desespero, né, Cláudia? Que nós defendendo aqui. Ela disse amaldiçoa, mas ela não amaldiçoou. Porque a Bíblia diz, em outra parte, que quem amaldiçoou Deus ficou em pé. Ninguém ficou em pé, quem amaldiçoou Deus. Então, ela não amaldiçoou Deus. Ela mandou que eu amaldiçoasse. Se nós olhar entre linhas, ela não... eu estou amaldiçoando a Deus. Não, ela não fez isso. Ela disse, amaldiçoa teu Deus. Porque o mais doído para mim foi os filhos que eu perdi. Perdi 7 filhos. 7 filhos, não, ele perdeu 7 filhos homem e 3 filhos mulher. Ela perdeu, deu 10 no total. Só que nós vimos lá no capítulo 42, Deus restaurando tudo de novo. Por isso que eu digo que Deus perdoou ela e viu que não foi de coração dela. Deus trocou os filhos, mas Deus não trocou a mulher. Deus usou a mesma forma, né? Deus amava a esposa como amava também a Jó. Porque ela provavelmente era fiel, só foi um momento de fraqueza das pessoas. Então, às vezes, nós queremos, pensamos e vimos e até intentamos assim, desistir, vamos parar. Isso aqui não está dando certo, eu vou desistir. Não desista. A figueira não dá fruto. As vacas foram arrebatadas, as ovelhas arrebatadas. Não tem mais nada que... Mas eu exulto o Deus da minha salvação. Eu vou exaltar o Deus da minha salvação, porque Ele que proveu para mim todas essas coisas. E Ele, mesmo que faltando, Ele vai prover novamente. Porque Deus, Ele é Deus. E Ele disse, exultarei o Deus da minha salvação. Eu não vou trocar o Deus da minha salvação porque faltou a vaca, porque faltou a ovelha, porque faltou a figueira florescer, porque faltou o figo na figueira. Então eu vou amaldiçoar esse Deus e vou... Não. Eu tenho que saber, nós temos que saber que quando falta tudo, Deus não falta. Porque as promessas do Senhor ainda estão de pé. Ele fez a promessa para você. Deus não fez o jardim, fez o homem, fez a mulher, colocou lá, deu a ordem para os homens, para a mulher e para o homem. Quem é que enfraqueceu? A própria mulher. Ela induziu o Adão a comer do fruto. Olha, eu comi, ó, não morri, estou aqui, ó. Quer comer também? Vou lá comer. Só que daí foi o juízo de Deus na vida dos dois. Entendeu? O juízo de Deus foi para a vida dos dois. O juízo de Deus foi para a vida de Jó e para a mulher dele. O juízo de Deus, ele cai em cima do justo e do injusto. Para o justo, para a fidelidade. E para o injusto, para saber que Deus, Ele é Deus. Ontem, hoje e será eternamente. Porque Deus está me castigando. Deus não vai castigar ninguém, não. Deus prova. E Deus deu melhor ainda, mais lindos, mais formosos do que os primeiros. Deixa o teu problema na mão de Deus, irmão. Muitas vezes nós se abalamos por tão pouca coisa. Às vezes nós se atribulamos por... Deus está no controle. A nossa nação brasileira está no controle de Deus. Você já notou como Deus está falando com alguém que está passando por muita dificuldade? Por muita luta? Hoje Deus está falando sobre isso. Você está passando por um momento que você não está entendendo. Mas deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus falar. É Deus. Se você não consegue apelar pela ignorância, qualquer coisa, você não vai conseguir nada. Mas deixa Deus agir. Porque tudo que nós fizermos, nós estamos meramente se precipitando. Por quê? Porque você está se precipitando numa coisa que está na mão de Deus. E Deus não vai fazer mudar os planos dele na minha vida, na tua vida, porque simplesmente eu sou bonzinho. Você vai fazer mudar o plano nos projetos de Deus, exatamente como Jó fez. Aqui como Abacuque disse aqui. Mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. As vacas dos currais, as ovelhas, a videira, isso aí são consequências.
É Deus. O povo estava no deserto, estavam passando necessidade, mas não estavam morrendo de fome, porque Deus proveu o alimento. Eles estavam debaixo do sol escardante, mas Deus proveu a nuvem. É assim. Muitas vezes, irmãos, nós entramos em áreas que não é para nós. Aqueles homens que estavam junto com Jesus dentro do barco, o que eles faziam no meio de uma tempestade daquela? Se eles pulam dentro da água, ia ser pior, ia morrer tudo. Isso é afogar. O que eles vão fazer? Vão chamar Jesus. Jesus estava dormindo, não? Jesus estava ali. Eu acredito que Jesus estava vendo a necessidade dele, mas Jesus estava pensando assim, porque a água estava batendo em Jesus. Jesus estava esperando que ele se gritasse. Eles estavam esperando, irmão, porque ninguém vai dormir debaixo de açoite de água. E a água estava entrando, estava dentro do barco e Jesus estava ali. Assim, eu vou ver até onde vai chegar a reação deles. Até onde vai as forças deles. Jesus levanta a cabeça, manda a tempestade acalmar. É o que Jesus quer fazer contigo nesta tarde. Aleluia. Ele quer que acalme a tempestade da tua vida. Mas para isso Ele quer que tu desperte, Jesus. Ô, Senhor, não está vendo que nós estamos perecendo? A gente podia dizer assim, claro que estou vendo. Ou seja, agora que vieram falar, funciona mais ou menos assim, irmão. Por conta ainda que a figueira não floresça. Se a figueira não está florescendo, aguarde. Pode ser que esse ano seja um ano de seca, mas o ano que vem seja um ano de fartura, tem bastante coisa. Vai ter bonança, vai ter coisa boa para você. Estou passando. Hoje mandaram uma mensagem para mim do pastor, perdeu a sobrinha. A gente lamenta, mandei as nossas condolências, mas para acalmar o coração dessa vida. Para acalmar o coração deles. O que eu vou fazer? Vai chegar lá com... eu estou dando um bom exemplo, né? Eu estou dando esse carro para você, estou dando essa casa para você. Vai calmar o coração? Não vai calmar. O que vai calmar é o Espírito de Deus na vida dele. É o Espírito Santo que vai calmar a tempestade na tua vida, como acalmou na vida de Jó, na vida de Abacuque. Acalmou. É Deus acalmando a tempestade no momento certo, na hora certa, na hora que é possível. É que nessa hora a gente muitas vezes fica esperando no amigo. Tu fica olhando, será que o fulano não vai vir me socorrer? Será que se eu pedir ajuda pro fulano ele vai socorrer? Não confia, não espera no amigo. Não é que ele não seja teu amigo. É porque tu tá passando por essa prova para te dobrar o teu joelho e contar para Jesus. Todas as vezes que eu tive dificuldades maiores na minha vida, eu dobrei o joelho e disse assim, Jesus, tá acontecendo isso. Se tu não der um jeito, eu não sei o que eu vou fazer. No outro dia, não tinha mais problema. Tinha sido resolvido. Porque eu orei, botei nas mãos do Senhor e deixei. Porque de mim eu não conseguiria fazer nada. Eu pedi ajuda pro pastor Maurino, não ia resolver. Porque tem horas que a gente é casado há quase 50 anos, como ele disse, mas tem horas que um não resolve o problema do outro, não. Um tem que deixar o outro se bater sozinho. Porque são lutas, às vezes, lutas espirituais, que o inimigo começa a botar coisa na tua mente, coisa que nem existe, coisa que nem está acontecendo. Não é que não está acontecendo, é como é que se diz, é que não... É coisa que vai sendo infiltrada, o inimigo fica lançando setas na tua mente, com problemas que nem existem, ou que não é tão grande. E entra na prova. Lá em 1 Reis, no capítulo 17, aquela viúva, ela queria morrer. Porque a solução dela, aquela viúva lá que só ela queria morrer porque não tinha nada. Só tinha um pouquinho de farinha. Só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Não tinha nada, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Mas tem um pouquinho. Mas tinha dois, olha, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e 2 cavaquinhos para fazer o foguinho e fazer o bolinho e morrer. Ela não tinha mais nada. Ela ia morrer. Mas daqui um pouco chega, Deus manda um homem de Deus lá. E ela, uma prova de obediência. Ela tinha que fazer um bolinho lá, eu vou
E outra coisa, não come não, hein? Traz pra mim aqui na rua, eu vou comer. Aí é mais difícil ainda, né? Fica Não mais difícil. tenho pra mim voltar primeiro pro homem de Deus. Mas quando a gente onde- bota Deus na frente, né? É onde Deus leva a pessoa. Isso é o caminho de Deus. Foi a prova dela? A prova dela. Ela tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, 2 cavaquinhos, e o homem de Deus chegou lá e disse, faz um bolinho pra mim aí, traz aqui que eu vou comer, aí depois tu come. Se a gente já pensa, pô, vou dar pra ele, vou ficar com fome. Mas Já tu é o homem de Deus mesmo? tá vendo que eu não tenho nem pra mim, ainda quer que eu te dê o que eu tenho? O salmista lá no capítulo, no versículo número 62, Davi disse, a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Esperança, minha salvação. É em Deus. Não podemos contar com ninguém, irmão. Neste momento que estamos vivendo na face da terra, nós temos amigos, temos parentes, mas cada um se vira naquilo que ele está podendo. Mas tem dias que nem palavras resolve ajudar a gente. Não adianta vir com 1000 palavras que não vai resolver para nós. Tem dias que é nós e Deus, Deus e nós e pronto, não adianta. É Deus, irmãos. Nós temos um momento de Deus na nossa vida. Você está passando um momento de Deus, você está passando um momento que Deus fez para você. Eu já passei momentos e passo momentos que Deus prepara para mim. A irmã Cláudia da mesma forma, o irmão Hélio da mesma forma. Todos os seres viventes, irmão. Ainda, por quanto ainda que a figueira não floresça. Eu gosto muito disso aqui, porque para ter fruto tem que ter flor. Né? E tem muitos que tem fruto, tem flor e tem espinho. Ainda acarreta mais um espinho. Que para você chegar lá tem muitos espinhos que você tem que passar. Você tem que colocar os pés de cima. Tem muita provação. Tem muita provação. Então, amado irmão, amigo, que está nos ouvindo, você está no seu trabalho, no seu caminhão, onde você estiver nesse mundo de meu Deus, saiba. As irmãs que estão em casa ouvindo. O querer de Deus não é o nosso. O momento de Deus não é o nosso. Tem muita gente, porque Deus vai ter que fazer isso. Deus não vai ter que fazer nada pela tua vontade, nem pela minha. Nós vamos pedir misericórdia, baixar o joelho, botar a boca no pó para que ainda haja esperança, para que Deus movimente a nossa vida e movimente outros em benefício das nossas vidas. Funciona assim. Porque se fosse assim, irmão, hoje não teria uma guerra na Ucrânia, que está lá, matando um monte. Rússia. E um monte de coisa que está acontecendo, tremor de terra, vendaval, peste. Muitas batalhas. Porque tem uns que chegam e dizem, como é que é? Deus não existe? Como é que é o teu Deus? Onde é que está o teu Deus? Não foi a pergunta que fizeram lá para Jonas? Quem é o teu Deus? Meu Deus, meu Deus é tremendo. Ele me ouviu até lá no fundo do mar. O nosso Deus é forte. Irmãos, é assim que funciona. Mas eu quero deixar para você refletir essa palavra aí. Mesmo que falte tudo, não está faltando Deus na tua vida. Está faltando as vacas do currais. Mas não está faltando saúde para ti, para o teu filho, para o teu esposo. Você sabe que à noite o teu esposo está chegando do trabalho, o teu filho está vindo do colégio, o teu filho está vindo do trabalho. Está faltando a vaca no curral, mas não está faltando saúde, disposição e a bênção de Deus sobre a tua vida. Porque o próprio Abacuque, ele disse, todavia eu me alegrarei. E quem é que se alegra, irmão, faltando tudo? É difícil se alegrar na miséria, mas ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. É o que eu penso sobre isso. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmã Cláudia? A irmã Lília Lopes botou aqui. Se ela botou aqui é porque eu posso ler, né? Pode, irmã Cláudia. Hoje pela manhã pedi a Deus que falasse comigo, que me desse uma palavra para o momento que estou passando. Entrei no Facebook agora e vi esta mensagem de Deus. Deus é fiel. É mesmo, irmã. Confia no Senhor, crê
que a tua vitória vai chegar. Eu não sei nem o que é, mas se tu Tá crendo? tá crendo, Assim será. assim será. Deus Quando abençoe nós a todos. cremos e nós confiamos, a vitória vem. Ontem até eu estava orando, eu estava dizendo para Jesus, eu sei que nós estamos passando por momentos difíceis, mas eu sei que tudo isso é tu que permitiu. E no momento que tu quiser, tu dá um basta. E eu estou esperando no teu basta. O momento de Deus chega. E a gente está esperando que tu dê um basta, Jesus. Só não demora. Não demora para o povo não desfalecer pelo caminho. Aquele endemoniado gadareno estava lá, pegando aquele homem lá e fazia... cortava com corrente, com cadeias, tudo. Ele fez até Jesus chegar. Quando Jesus chegou na vida dele, acabou. Entendeu como é que é? O teu momento, a tua luta, a tua angústia, o teu sofrimento, é até o momento que Deus agir na tua vida. Ah, mas faz quanto tempo, pastor? É o momento de Deus, irmã. Irmão, Deus não usa relógio, nós usamos. O querer de Deus, o orar de Deus está no querer dele. Ah, porque parece que não chegou a hora ainda. Chegou, irmão. É que você não está vendo. Jesus, tu és maravilhoso. Chegou. É que você não está sentindo ainda Deus agir da forma que Deus age e não do jeito que chegou, você... mas não era como a pessoa queria, né? Hã? Chegou e ela não era como ela queria, mas era como Deus queria. Como né? Deus queria. Vamos ouvir um hino, pastor Maurício? Vamos ouvir um hino para os irmãos que estão nos ouvindo. Para alegrar o teu coração. Os irmãos, eu estou sem o WhatsApp aqui. Os irmãos mandar mensagem. Eu estou sem o WhatsApp. Você pode mandar aqui pelo Facebook que está aberto WhatsApp, aqui, né? ou pelo YouTube. É que eu estou sem o... Tem o meu WhatsApp também. É o WhatsApp da irmã Cláudia que está ali. Tá aberto. 996-21-83-82. Ah, tá. Mas não terminei. Vamos lá? Vamos lá, ouvindo. Raíssa e Ravel, eu chorei. Eu chorei. Eu queria um amigo verdadeiro que nas horas de angústia e sofrimento me abraçasse, que tirasse mágoas do meu coração, me livrasse de uma vez da solidão e me amasse. Até que um dia eu encontrei Jesus, os meus olhos alcançaram sua luz. Eu chorei, mas dessa vez de alegria, porque Jesus Cristo já me conhecia e me amava sendo eu um pecador. Eu chorei, chorei, chorei e eu choro quando sinto suas mãos em minha vida e a sua unção descendo sobre mim. Sinto aqui, aqui, aqui sua presença. Entre lágrimas eu canto de alegria e somente a ti dedico meu louvor. Até que um dia eu encontrei Jesus, os meus olhos alcançaram sua luz. Eu chorei, mas dessa vez de alegria, porque Jesus Cristo já me conhecia e me amava sendo eu um pecador. Eu chorei, chorei, chorei e eu choro quando sinto suas mãos em minha vida e a sua unção descendo sobre mim. Sinto aqui, aqui, aqui
e somente a ti dedico meu louvor. Estamos apresentando o programa Uma Voz no Deserto, com o pastor Maurino Vieira. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Cláudia, vamos para a nossa agenda, irmã Cláudia. Irmã Cláudia é uma mulher da agenda. Agenda e... Mas quem marca é tu, eu só anoto no caderno. Então tá. Tá, senão eu posso encontrar o irmão, ele queria fazer a tua agenda. Não, irmão, eu não faço a agenda dele. Tá, o dia 28, agora o dia 28 do 5, é passar sábado agora no outro, se não me engano. Nós estaremos no BT Curte, culto de evangelismo, com o pastor Clédio. Pastor Clédio Ferro, estaremos ali dia 28, né, domingo, próximo domingo agora. Não no domingo agora, depois no outro. No próximo dia 28. E no dia 4 de junho... estaremos no bairro Laranjinha, no culto de ceia, com o presbítero Douglas. Douglas e também ali pertence ao do Rimaina, né? Os irmãos do Rimaina. E o BT Curte é o quê? É culto de evangelismo. Não, mas o BT Curte pertence a quê? Sede. Ali é sede. É sede setor ali. Então tá, dia 28 estaremos no BT Curte e o dia 4 estaremos Laranjinha. Laranjinha. Quero mandar um abraço a todos os irmãos também. Esse final de semana na igreja sede de Criciúma foi poder de Deus, né, Maria? Tinha pregando ali, quem era o nome daquele pastor? Que cantou e pregou lá? Ezequiel Matos. Ezequiel Matos esteve Irmão, ali. Humildade, um homem que entende da palavra, entende de hinos, ele ensinou nós a cantar de música, de música, né, de hinos. Mas na simplicidade, sem exaltação, sem muito... Só na unção, né? Não tinha muito, como é que se diz assim, ele não fazia muitas... Não precisa fazer muito piruleta, não. Ele foi simples. Sim. Os irmãos faziam, o irmão fazia isso, e vamos. Botou a igreja toda a cantar e todo mundo se alegrou, chorou, se abraçou. Fomos pra frente, nos humilhamos. E desceu a unção dos céus. Que no sábado ele só cantou, né? E no domingo ele cantou e pregou. Ele e a esposa. E foi uma bênção de Deus. E é assim que deve ser a obra, né? E ali a presença de Deus se fez presente, né? Ele não fez aquelas... Como é que se diz assim, quando eles vão lá pra frente e começam a insistir com o povo e vem, vai e tá. Não teve nada disso. Pregou, fez o trabalho dele, cantou, a igreja se alegrou e fomos lá pra frente. E Deus se fez presente, o Espírito Santo deixou nossas almas alegres. E foi bênção de Deus. Conversão de almas, pessoas chorando lá na frente, entendeu? Não é preciso estar chacoalhando a cabeça e... Eu achei engraçado, tu não prestou atenção, mas quando eu voltei pro meu banco no domingo, tinha um menininho, um jovem. Pra mim era uma criança, era um menino. Quando eu vim pro meu banco, ele me abraçou. Aí eu abracei ele, depois a menina veio e esperou o meu abraço. Aí a menina eu abracei e falei coisas de Deus pra ela. E coloquei ela, pedi que Deus guardasse ele nos caminhos dele. E ela olhou pra mim, deu um sorriso e saiu pro banquinho. Almas que estão na igreja esperando o teu abraço, esperando o teu sorriso, esperando o teu... pedindo a tua oração para que Deus proteja eles, porque são jovens que não têm, às vezes, um respaldo em casa, um apoio. E estão ali à mercê do mundo. E eles vão ali buscando um conforto. E eu creio no silêncio de Deus, Deus tem uma mensagem. Quando eu vejo ali Pedro, ele estava ali se aquecendo no fogo. Uhum. Jesus olha para ele. Mas aquele olhar aí, né? E quando Jesus quando Jesus olha para o Pedro, Pedro viu toda a sentença. Tudo aquilo que Jesus tinha falado, olha, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Eu não queria estar na pele do Pedro nessa hora. Jesus olha lá de dentro, assim, olha para Pedro lá se aquecendo no fogo. Pedro, Então, irmãos, o silêncio de Deus na vida nos ensina muita coisa. Pode aguardar, pode ver, você pode sentir que quando o silêncio de Deus na nossa vida é o silêncio de Deus, você ainda não está sozinho, você está ouvindo Deus falar.
Quando Deus não fala com você, Deus ainda está falando com você. É que às vezes a gente tá andando por aí e a gente vê essas meninas, esses meninos, assim, todo... Assim, com umas roupas, umas tatuagens, umas coisas. E a gente às vezes diz assim, são rebelde, são não sei o quê. São crianças, jovens que não cresceram com uma família amparada por uma família. Pode ter pai, pode ter mãe, mas não foram amparados, não foram orientados, não foram disciplinados. É o que está faltando. Mas se nós que somos firmes e criamos nossos filhos, sabemos, começarmos a orar, nós teremos um mundo bem melhor com esses jovens. Feito? Feito. Então nós vamos... Eu tô com labirintite, mas tô faladeira. A labirintite não tá impedindo eu de falar. Vamos lá, então. Mas é que quando... Não é que eu tô faladeira, é que assim... Tá inspirada, né, irmã? Não, é que... Eu fico com pena desses jovens. Eu sinto Deus falando. Eu sei que Deus está falando nesta tarde. E tem muita gente que está precisando ouvir. Vamos ouvir então o hino? É um hino? Vai ser o hino ou vai ser a palavra? Então vamos o hino, vamos a palavra e vamos orar. Dueto Cantares, Renovo. De uma fonte à margem das águas, água doce, água salgada, quente ou frio te conhecerei. Se fores crente morno te vomitarei. Vestes brancas, não vestes manchadas, diante dos meus olhos não escapa nada. Todavia te conhecerei. Se fores crente morno te vomitarei. Oh, Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei. Oh, Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Como eu te amo, ó meu Senhor. Naquela cruz teu sangue derramou, me ungiu e me lavou. Com o preço do seu sangue Jesus me comprou. Jesus clamava em altos gritos, naquela cruz rendendo seu espírito. A terra tremeu, o véu se rasgou, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei. Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Eu cantarei uma linda canção do íntimo da alma e do coração. Eu cantarei louvores a ti, pois tu mereces minha adoração. Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei. Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso
andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. É momento da palavra. Amados irmãos, nesse momento eu quero fazer a leitura da palavra de Deus na carta de Paulo a Gálatas, capítulo 5. No versículo 16 diz, digo, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que não quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias e emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Paulo, ele exortando ao povo de Gálatas, ele fica bem explícito nessa parte, dizendo, digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando você está em espírito, quando você anda em espírito, muitas coisas podem chegar perto de você, mas não atinge você. Quando você está em espírito, muitas ofertas carnais podem chegar, mas você não consegue, você não vai ser iluminado por ela. Você não é dominado porque você está andando e você está pensando em espírito. Você está vivendo em espírito, você tem uma comunhão com Deus. E aquele momento ali, aquele momento que você está falando com Deus, andando com Deus em espírito, em comunhão, em jejum, em oração, ela vem com mais força. E você, com mais força, você resiste, porque você está em espírito. E ele diz aqui, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Se você está na carne, a coisa é fácil. Você aceita qualquer coisa. Mas quando você está em espírito, não vai ser qualquer coisa que você vai aceitar. Você só vai aceitar quando é as coisas que são vindas da parte de Deus, vindas da parte dos céus. Porque você está vivendo em espírito. E ele diz aqui a idolatria, a prostituição, a impureza, a lascívia. Se você não está em espírito, você aceita. Porque a carne aceita. Mas quando você está em espírito, o espírito não aceita. Porque ele não comunga com a carne. A Bíblia diz que esse se opõe-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Porque se deixar a tua carne, a nossa carne aceita. Mas quando estamos em espírito, o próprio espírito nos defende. A fortaleza de Deus nos defende. Porque nós estamos revestidos pelo poder de Deus.
estamos revestidos pela armadura. Não é qualquer coisa que vai deixar você de arrasto. Porque o teu corpo, a tua carne, está almejando as coisas do céu. Está buscando coisas puras, coisas santificadas. Por isso que ele diz que o Espírito é contra a carne. E esse opõe-se aos outros, para que não façais o que quereis. Porque a carne tem inclinação para a carne. A carne tem inclinação para o mundo, mas o Espírito tem inclinação para o céu. O Espírito tem inclinação para as coisas santíssimas. Temos que cuidar, orar e vigiar a cada instante. Pedir para que o Senhor venha nos guardar e proteger nossos filhos, nossa casa e nossa família. Em nome de Jesus, queremos orar neste momento. E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. 1 João 2:25. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu louvo a Ti, Senhor, neste momento. Te dou graças, Senhor, por esse momento ao qual ficamos aqui trazendo, lendo a palavra, meditando na Tua palavra. Pedimos, Senhor, saúde e graça ali ao nosso amigo, irmão Valdeci Genuíno. Pedimos a Tua bênção, Deus, sobre a nossa nação brasileira, sobre o meu irmão Mauro, Senhor, que está passando com problema. Quero pedir também a Tua bênção, Deus, pela nossa família, pelo nosso Brasil, Pai. Guarda-nos debaixo das Tuas mãos poderosas. Protege a nossa nação brasileira, Senhor Deus. As nossas autoridades constituídas, Senhor. Pai, que o Teu Espírito venha nos ensinar a cada momento como andar, como falar e como viver na Tua presença. Guarda minha esposa, irmã Cláudia. Guarda também, abençoa o Wellington. Guarda os nossos ouvintes, Senhor, que estão através da 97.7 e Facebook nos ouvindo nesta hora. Que o Teu Espírito possa guardá-los, Senhor, debaixo da Tua proteção. Amém. Já estamos indo embora, né, irmã Cláudia? Semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser. Estamos indo embora da terra, né? Estamos indo embora daqui. Mas se aprove Jesus, estamos aqui, né? Eis-nos aqui. Mas eu vou ficar mais tempo. Deus abençoe, amados irmãos, e até terça-feira, assim Deus permitir. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida. A escolha é sua, é nossa.